Seja bem-vindo a mais um episódio do programa de Médico para Médico. Aqui, eu, Rafael da Hora, converso com colegas médicos sobre como ter um alto faturamento sem necessariamente ter que atender ainda mais pacientes, sem necessariamente ter que sobrecarregar ainda mais a própria agenda. O tema do episódio de hoje é o segredo da clínica lucrativa com poucos funcionários, ou ainda como ter, na verdade, um funcionário tão bem preparado e capacitado que ele mesmo e sozinho possa gerar até um movimento, gerar uma receita ainda maior do que a receita do próprio atendimento do médico, na forma de consultas e procedimentos. Mas você pode me perguntar, né? Será que isso é possível? Né, ter alguém trabalhando conosco, algum colaborador, alguma colaboradora dentro do próprio consultório, dentro da própria clínica particular, tendo uma performance, um desempenho em termos de receita ainda melhor do que o próprio médico? Eu digo que sim. Eu digo que sim, porque acontece, inclusive, comigo. E é um achado, na verdade, que pode ser um ponto cego para a grande maioria dos colegas médicos. Então, é possível um único funcionário gerar mais receita do que o próprio médico no consultório? Antes de explicar como isso é possível, eu quero fazer um pequeno raciocínio aqui junto com você sobre a rotina, nossa rotina do dia a dia, né? Então, quando nos formamos, nós começamos aquela luta diária de estar atendendo cada vez mais. Então, uma pessoa comum geralmente atende 44 horas por semana e encerra seu turno de trabalho. Mas com a gente, não. A gente, à medida que nós vamos dando certo, a carga horária vai aumentando cada vez mais, né? Que médico, quanto mais bem sucedido fica, mais atolado de compromissos, de consultório, ambulatório, centro cirúrgico, plantão, ele fica. Então, à medida que ele vai assumindo mais consultas e procedimentos em 1, 2, 3, 4, 5 lugares diferentes, a carga horária acaba aumentando. Então, de 44 horas, acaba subindo para 60 horas semanais, depois 70 horas semanais, depois 80 horas semanais. Quem não se identifica e quem não conhece, que a maioria dos amigos, colegas médicos também estão nesse ciclo vicioso, na verdade, né, de trabalhar muito e cada vez mais. E quanto mais bem-sucedido, parece que mais trabalha, né? Quando, de repente, chega a questão do esgotamento, o médico não é de ferro, ele também é gente. Chega uma hora que, de tanto trabalhar, a maioria acaba passando por um esgotamento físico e um esgotamento mental. Fica ansioso, alguns sofrem até depressão. Então, na verdade, esgotamento, burnout, né, aconteceu muito agora durante a pandemia, acaba sendo um lugar comum para a grande maioria dos médicos, né? Mas isso não pode ser normal. Isso não é normal, na verdade. Então é importante questionar esse status quo. Não é porque a maioria dos colegas médicos trabalha muito, não é porque a maioria assume 60, 70, 80 horas de compromisso por semana, que você também tem que fazer isso. Na verdade, você tem que se questionar. Será que é possível assumir outras rotinas, tomar iniciativas um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora da curva, um pouquinho contra a manada, que vai trazer resultados melhores? Eu digo que sim. Então é importante levantar um novo mindset, uma nova mentalidade. Então, ao invés de querer abraçar o mundo, querer dar conta de todos os compromissos e de assumir cada vez mais, ao invés de estar sempre se aperfeiçoando para ser um profissional capaz de realizar mais coisas, por que não se capacitar, estudar muito para ser um profissional capaz de treinar outras pessoas? E, na verdade,
a depender da rotina do médico e da experiência que ele tiver, isso pode ser até mais simples do que se imagina. Então, o novo mindset envolve não se comprometer ainda mais, encher ainda mais a própria agenda de compromissos, mas, pelo contrário, treinar pessoas, ou pelo menos treinar, a princípio, uma pessoa. Treinar uma pessoa para compor a própria equipe, que vai gerar muito resultado para a própria clínica e vai ainda desafogar a agenda do médico. Então, toda vez que você, colega, for pensar em montar um serviço, é importante pensar em montar um serviço que atenda a duas premissas. É como eu penso hoje. Então, qualquer esforço que eu assumo para me desenvolver profissionalmente num sentido hoje em dia é seguindo essas duas premissas. Primeiro, o serviço não pode depender da minha prescrição, não pode depender da sua prescrição. Então, para o serviço funcionar, não pode ser um serviço que você precise prescrever. Por exemplo, digamos que você seja um gastro que prescreve endoscopia para você mesmo realizar. Então, eu gosto de fazer uma comparação que se parece muito com um jogador que cruza o escanteio e corre para a área para cabecear. Tem que correr bastante. E, na verdade, acaba se sobrecarregando, porque quanto mais você solicita, mais você tem que executar. Nada de errado com isso, tá? Até porque, durante muito tempo, eu trabalhei dessa forma e, na verdade, se não fosse assim, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas é importante quebrar, né, essa forma de pensamento. Então, é importante, na verdade, conceber serviços que não dependam da sua prescrição. Ou seja, os pacientes vêm da cidade, vêm de outros médicos, não necessariamente de você, preferencialmente que não seja de você, porque aí o serviço ele funciona independente de você, do ponto de vista de surgimento de novos pacientes, criação de novos pacientes. E também a segunda premissa é que não dependa da sua constante presença. Então, nós estamos muito acostumados a abraçar o paciente, se você não atender diretamente aquele paciente, você acha que não está entregando o máximo de valor possível. Mas, pelo contrário, é possível sim treinar, nem que seja um único colaborador, uma única colaboradora, para entregar muito valor sem que você esteja presente na hora do atendimento. Lógico que você vai estar nos bastidores, na parte de gestão, de administração da clínica. Então, imagina assim, um serviço, concluindo aqui a questão das duas premissas, que não dependa nem da sua prescrição e nem dependa da sua execução. Ou seja, o paciente chega independente de você e o paciente é atendido, muito bem atendido, independente de você também. Não parece ser uma boa ideia? Se você está gostando do conteúdo, eu peço que curta e se inscreva no canal e compartilhe com aqueles amigos que precisam saber disso. Pois bem, você pode estar se perguntando agora, em que área, afinal de contas, isso seria possível? Né? Porque quando se pensa na maioria das áreas, o médico tem que prescrever e executar, ou prescrever e alguém executar, né? Ou alguém prescreve e ele executa. É difícil, muitas vezes, unir a questão de outro médico prescrever e alguém da equipe executar sem o paciente passar por você. Mas na área de vacinação, a vacinação dentro do próprio consultório privado, né, dentro da sua própria clínica, permite sim que a gente una essas duas premissas, tornando, na verdade, o seu consultório mais escalável. Ou seja, você pode ter um crescimento na receita do consultório, independente de estar ali presente de segunda a domingo o tempo todo, preocupado, sem poder viajar para um congresso, tranquilo, sabendo que o consultório vai continuar gerando, sem poder viajar com a sua família por 2 semanas, porque a gente sabe da questão do lucro cessante, né? A maioria dos médicos, quando viaja, a receita zera, principalmente quem tem um consultório menor.
Então, é importante vislumbrar a questão da vacinação no próprio consultório como serviço que permite que ele continue funcionando, mesmo quando você está viajando para um congresso, com a família de férias, sua clínica continua funcionando. Então, a vacinação no próprio consultório não depende da sua especialidade, ou seja, você não precisa ter determinada especialidade, determinada área de atuação para poder ter serviço de vacinação no próprio consultório. Pode ser generalista, pode ser especialista de qualquer área, não faz diferença, tá? Isso é uma crença comum que surgiu lá na década de 90, quando praticamente só se existia vacina para criança, né? Existiam poucas vacinas, na verdade, na rede privada, e a sala de vacinação na clínica, no consultório, era coisa de pediatra. Então, muita gente pensa, caramba, eu não sou pediatra. Por que eu vou inventar de montar serviço de vacinação no meu próprio consultório? Né? Então, eu até entenderia esse raciocínio se nós estivéssemos 20 anos atrás, devido à disponibilidade de vacinas e devido realmente a ser uma prática mais comum em serviço de pediatria. Agora, hoje em dia, a coisa está muito diferente, tá? Independente da área, ginecologista, clínico geral, urologista, geriatra, não importa. Qualquer área pode, né? E é capaz de crescer muito um serviço de vacinação dentro do próprio consultório, cada vez mais. Ou seja, serviço de vacinação não depende de especialidade, não depende de conhecimento prévio, a princípio, claro. A curva de aprendizado de imunização, ela é curta quando o médico ele quer se capacitar a aprender esse novo tema, e principalmente tendo um braço direito, tendo um responsável técnico pelo serviço de vacinação, como um bom enfermeiro, por exemplo, o médico ele pode ir seguir estudando aos poucos, enquanto que aquela pessoa que é contratada, que deve até saber tanto quanto, até mais do que o médico, assume toda a questão de coordenação e de análise de cartão de vacinação, indicação, contraindicação, que é o enfermeiro com experiência em sala de vacinação. Ou seja, a questão de limite de conhecimento, nossa, não entendo de imunização, não vou abrir serviço por causa disso, também cai por terra, porque você pode e deve ter alguém que saiba tanto quanto ou mais do que você daquilo. Sem falar da questão da curva de aprendizado curta também. Que os calendários, as notas técnicas, todo o conhecimento é amplamente divulgado e não é tão vasto, tão extenso quanto outras áreas. Claro que tem suas particularidades, tem suas questões que são um pouco controversas do ponto de vista de ter que estudar mais a fundo, como tudo, porém, é uma questão contornável. Serviço de vacinação independe de plano de saúde. O rol de procedimentos da ANS não cobre imunização. Por isso que, na verdade, você não precisa credenciar plano de saúde para prestar serviço de vacinação na sua clínica, porque é exclusivamente particular, não é coberto por convênio, tá? Do ponto de vista de redução da burocracia e o retorno financeiro para o médico acaba sendo bem interessante por isso também. E, por fim, o serviço de vacinação não depende tanto de espaço. O médico que já tem um consultório, ele já tem a recepção, já tem o sanitário, já tem o próprio consultório, ele só vai precisar de mais uma sala, tá? Segundo a RDC 50 da Anvisa, essa sala tem que ter mais de 6 metros quadrados para montar o serviço de vacinação. Ou seja, não é nada, do ponto de vista de espaço, muito complexo. Você não precisa ter uma clínica, um hospital, para montar o serviço. Um consultório comum, pequeno, é capaz de receber tranquilamente o serviço. Então, como é possível ter uma clínica lucrativa com poucos funcionários? Imagina,
vamos fazer uma conta bem simples aqui, tá? Digamos que a gente contrate um novo funcionário, por exemplo, uma enfermeira, para desempenhar essa função. O serviço de vacinação na rede privada tem um alto ticket médio, ou seja, o paciente, quando ele procura se imunizar, ele se vacina com uma ou mais vacinas ao mesmo tempo, gerando geralmente um pagamento na casa dos R$400 a R$600. Vamos considerar que uma sala de vacinação com bom desempenho, a nível privado, atenda de 8 a 12 pacientes por dia, tá? Então, vamos pegar uma média. Do ticket médio, a média ali no meio, uns R$500, e uma média de paciente, 10 pacientes. Quando nós multiplicamos 500 por 10, chegamos ao valor de 5.000 por dia. Então, imagina, sua colaboradora, sua enfermeira, ela é capaz, quando a sala de vacinação já está madura, depois de 1 a 2 anos, ela é capaz de movimentar esse montante em apenas um dia. E cá entre nós, esse volume financeiro é capaz de ultrapassar, e facilmente ultrapassa, a movimentação financeira da grande maioria dos médicos que atendem em consultório particular. Porque a gente sabe como é difícil gerar movimento, o consultório envolve também muito retorno, que toma 30% a 40% da nossa carga horária. Vacinação não, todo comparecimento corresponde a uma nova aplicação de vacina e a um novo pagamento, naturalmente. E quando nós multiplicamos os 5.000 por 22 dias úteis, contando até o sábado, segunda a sábado, chegamos a esse valor. Então, olha só que curioso, como uma única funcionária, tá, capaz de atender tranquilamente, sem correria, sem sobressaltos, 8 a 12 pacientes por dia. Então, daria o quê? Daria, no máximo, 6 por turno, 6 pacientes pela manhã, 6 pacientes à tarde. E é um atendimento rápido. Vacinação é um atendimento que não demora tanto quanto uma consulta, quanto determinados tipos de procedimento. Então, a equipe formada com poucos funcionários, ou até com apenas uma funcionária, um funcionário, envolveria o médico e a enfermeira, ou, quando o serviço já está mais amadurecido, o médico e uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, digamos. Claro que a equipe do serviço de vacinação pode ser diferente, tá? Eu vou explicar mais para frente, que pode ser médico, farmacêutico, médico, biomédico também, tá? Devido às alterações da RDC 197 da Anvisa, agora em 2017, também houve uma maior flexibilização, na verdade, dos responsáveis técnicos pelo serviço. Então, o serviço funciona com você ou sem você, na sua presença, no horário que você está atendendo seu consultório, realizando seus procedimentos, e também no horário que você está fora. Está no plantão, está trabalhando em outro vínculo, está viajando no congresso. Então, olha que curioso. O serviço de vacinação permite isso, continuar funcionando, movimentando aquele montante que eu acabei de falar, mesmo quando você está fora, e com 1 a 2 funcionárias apenas, inicialmente, trabalhando tranquilamente e sem sobrecarga. Então, o serviço de vacinação, atualmente, ele precisa ter 2 responsáveis técnicos, é o que fala a RDC da Anvisa, tá? Que regulamenta, que é a resolução da diretoria colegiada 97, que foi publicada em dezembro de 2017, que regulamenta como tem que funcionar um serviço de vacinação. Tem que ter um responsável técnico, que, se for, claro, um consultório médico, acaba sendo o próprio médico, e o segundo responsável técnico, que é o responsável técnico substituto, que acaba sendo um enfermeiro, tá? Um enfermeiro independente de pós-graduação. Sendo enfermeiro, ele já está habilitado a ser responsável técnico e desempenhar toda aquela função de coordenação e de atendimento. Pode ser um farmacêutico também. Agora, o farmacêutico tem que passar, sim, por um curso de capacitação.
né? Ou ainda um biomédico que atue na área de imunologia, tá? Então, pode ser algum desses 3 profissionais. Como farmacêutico e biomédico entraram no segmento nos últimos anos, é natural que a maior parte dos profissionais com formação e conhecimento na área de imunização acabe sendo enfermeiros.